congregação Portal da Amazônia, Assembleia de Deus de Madureira. Glória a Deus, agradeço o pastor também que teve coragem de deixar eu vir de novo. E aos irmãos, eu agradeço a todos os irmãos, que o meu cunhado, né, o Deus Dete. Esse homem tem uma história muito longa e bonita. Os irmãos, Deus abençoe a cada um, glória a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Eu louvo a Deus pela minha família, glória a Deus. A minha cunhada ali também, eu chamo ela de Maroca, né? Ela tem o nome dela original, glória a Deus. E eu louvo a Deus por tudo, a sobrinha lá, né? Lá no cantinho, lá, a outra ali também, glória a Deus. E assim, irmãos, Deus ele dá uma oportunidade para cada um de nós para adorar o seu nome. Nós não vimos aqui para ser besta, não. Nós vimos aqui para olhar a vida de ninguém, não. Nós vimos aqui simplesmente para uma coisa: adorar aquele que nos criou. Aleluia. Glória a Deus. Acaba me atrapalhando aqui, aí fica tudo complicado, mas é por uma razão, né? Glória a Jesus, aleluia. Deixa eu ver se você. Mas não fica fora do ritmo, não, tá, irmão? Glória a Jesus. Vai dar tudo certinho, glória a Jesus. Vai dar tudo certinho, porque quando Deus está no lugar, as coisas andam para frente. Aleluia! Glória a Deus! João 3,16. Pensa, meu presbítero evangelista, é aquela coisa. João 3,16. Não acredito que você vai falar. João 3,16. Desde os meus 8 anos? Quem que não conhece João 3,16? Se eu fosse perguntar aqui, pastor, acho que todos diziam. João 3,16. Só levanta a mão. Vocês conhecem João 3,16? Todo mundo conhece, meu pastor. Aí você vem pregar João 3,16. Porque você conhece ele, talvez você já leu, talvez você nunca leu o versículo aqui em João 3,16, talvez você nunca leu, mas já ouviu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, mas ele tem o seu sentido principal, irmão. Esse texto, esse versículo é tão forte, é tão profundo, é tão grande, é tão tremendo, irmão, porque quando nós ouvimos, dá vontade de desmaiar pela sua potência. Ele é mais potente, olha esse versículo, irmão, ele é mais potente do que a bomba nuclear, a bomba de Hiroshima, que explodiu Hiroshima, um município, a cidade toda acabou em nada, em cinza. Sabe quantos quilos ela pesava? Uma bomba atômica mais ou menos esse tamanho, que pesava 13 quilos e destruiu Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse versículo pode botar a bomba atômica, meu irmão. Oh glória! O texto foi Jesus quem falou. Esse versículo aqui, ele fala muito bem, profundamente de Jesus, profundamente da sua glória, profundamente da sua grandeza. Ele fala de Jesus, ele fala do poder de Deus, ele fala da sua criação, aleluia. Porque diz a Bíblia que sem a palavra Deus não fez nada. Sabe o que é a palavra, irmão? João capítulo 1, versículo 1 diz: e o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, irmão. Só tem a sua tradução de texto, só tem a sua tradução de sentido, mas o verbo e a palavra é a mesma coisa. Aí João, esse mesmo João aqui, no capítulo 1, ele está dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito, cheio de graça e de verdade, aleluia. É o versículo 14 esse aqui. Ele disse assim no primeiro, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo, presta bem atenção, o verbo que Jesus estava falando. Dá glória para Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha, meu, presta bem atenção, para tu ver o sentido do versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho do mesmo evangelista. Aleluia! Ele estava no princípio. Jesus era a palavra do princípio, irmão. Glória a Deus! Ali onde Deus estava falando, Gênesis capítulo 1, ele disse: criando as coisas, Deus disse:
a sua palavra aqui. Deixa eu ver aqui agora. Me falta um tiquinho, glória a Deus. Sai da fé. Glória a Deus, da esperança. O escritor disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Provavelmente Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama-se os Pentateuco. São os livros que Moisés provavelmente escreveu. Está realmente confirmado em muitos outros livros que Moisés possa ter escrito. O Salmo de número 90 também, Moisés que pronunciou, não sei se foi ele que escreveu, mas é um salmo muito bom, muito profundo. E aqui no princípio, no início da Bíblia Sagrada, está dizendo que no princípio Deus criou todas as coisas. Aleluia. E João, voltando lá para João, João está dizendo: e nada do que foi feito sem ele se fez. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Deus fez todas as coisas por meio de quem? Da palavra. Que a palavra é o verbo. Que é o verbo? É Jesus. Irmãos, esse versículo que Jesus citou, preocupou Nicodemos, glória a Deus, preocupou um doutor, um homem formado na lei, um homem que, como que você chegasse a um tribunal e como fosse conversar com o juiz. Nicodemos é um homem formado na lei, tanto na lei, todas as leis, e na lei de Moisés eles seguiam, achavam que seguiam os mandamentos. Glória a Deus. E Nicodemos ficou perplexo com aquela história e viu Jesus falar e não podia chegar porque ele era um homem da lei, se regia pela lei. Então, se para ele ir a qualquer hora do dia, ele ia se rebaixar mediante a sua potente, a sua condição eclesiástica, para ele ia se rebaixar, e para os seus colegas também iam desprezar, aleluia, atrás de um outro homem que nem sequer pisou na escola para aprender alguma coisa. E Nicodemos ficou matutando, como diz um matuto, né? Ficou pressionado, preocupado com aquela situação, com aquele homem tão simples, com aquele homem que ninguém dava valor. É tanto, irmão, que o povo que andava com Jesus, que seguia Jesus, era uma mínima multidão, era uma multidão pequena, mas a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Ou seja, era muita gente. Mas se você for olhar o sentido da história, do momento que Jesus viveu, um terço daquela cidade seguia Jesus, da população, e não somente os judeus que seguiam Jesus, mas alguns estrangeiros também procuravam seguir a Jesus, porque via que Jesus tinha alguma coisa, mas não eram todos que viam alguma coisa em Jesus. Porque se nós formos olhar o texto do capítulo 53 do profeta Isaías, nós vamos ver que Jesus era assim como uma terra, era uma árvore que não tinha água em seus troncos, que não era aguado sempre, ele era como a raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura, ele não tinha o que se ver, ele não tinha o que conquistar para estar perto dele, ele não tinha beleza nenhuma, aleluia, para que alguém pudesse lhe seguir. Jesus era tão simples, mas a sua simplicidade era Deus dentro dele. Ele ali teve que uma forma de homem, para que o Espírito de Deus viesse sobre ele e ele andasse na sua simplicidade. Porque se Jesus fosse andar, irmão, como Deus, se Jesus fosse andar como um anjo, como um príncipe dos céus, para que os homens vissem, todos se arrependeriam. E sabe o que acontecia, irmão? Sabe o que acontecia? Os judeus não tinham pego Jesus, não tinham crucificado, não tinham matado, não tinham chicoteado, não tinham preso e não tinham cuspido na sua belíssima face. Sabe por quê? Porque João teve
Por isso que Jesus estava falando era Israel. Aleluia, Israel foi criado para que Jesus viesse. O mundo vivia corrompido, o mundo vivia na desgraça, na miséria, no pecado, na abominação. Mas aqui, antes que Jesus viesse, presta atenção, o povo via a história da criação de todas as coisas. A um e outro não sempre ouvia como foi criado. Que Adão morava no Éden, no jardim, e aconteceu isso, e alguns temiam aquela palavra e passavam a adorar o Deus que ouviu falar. É a melhor coisa. É a melhor coisa você adorar, a você seguir aquele que você não viu, porque você apenas conheceu a história e sabe que tem respeito, e sabe que deve seguir, e sabe que deve honrar, e sabe que deve adorar, e sabe que deve servir, e sabe que deve se sacrificar por aquele que tem todo o poder. Porque o que faz seguir o outro é a sua história. O que faz ganhar débito é a história, não é o personagem, é a sua história, é o seu valor. Sabe por quê? Você, quando vai construir uma casa, você não vai pegar qualquer pedreiro, qualquer carpinteiro. Ah, o fulano é bom, sim, mas a mãe já fez prédio, já fez não sei o quê. Aí você vai pela sua história. O fulano você sabe fazer, você sabe concluir 100. Quando está na metade da casa, está toda torta, ele já gastou mais da metade do dinheiro, já faltou, não vem mais. Aí então fica difícil. Nunca, irmão, vai pela conversa de ninguém, vai pela história de alguém. Aleluia. E Nicodemos, irmão, ficou tão impressionado pela história, porque não via nada em Jesus. Ele diz que como de raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer, não tinha formosura, e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno, ou seja, não tinha fundamento no meio da multidão, no meio do povo, mas tinha algo diferente, que alguém olhava e o Espírito Santo, através do olhar, o Espírito Santo ia lá naquela pessoa e mostrava a luz que era Deus que estava nele. Aleluia. Aí alguém disse: eu vou seguir esse. Aí outro olhava e disse: não tem nenhum fundamento. Ai, como é que ele anda? Um forasteiro de sandálias, não tem onde morar. Aí o outro olhava e disse: esse aí é filho de Deus de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, que é único, ele não tinha outro. Irmão, sabe o que é o amor? O amor é aquele que você se entrega. O amor ele não é falado, o amor não é escrito em uma grande placa, o amor não é escrito em uma peça de tecido e indo para o espaço e um avião puxando. Ei, eu te amo grandemente. Você já viu isso? Um avião puxando. Ei, eu me declaro para você, eu te amo. É mentira, aleluia. O amor ele é visto não por palavras, não por escritura, mas por coração. Se Deus fosse te amar, irmão, pela sua bondade, por você ser tão bonzinho, por você ser tão boazinha, ele dizia: oh, eu te amo, mas você tinha certeza que ele amou, sabe por quê? Porque ele entregou o seu filho por ti, para te resgatar, para trazer para perto de si. Se alguém falar eu te amo, fica de olho nesse cara. Ai, eu te amo. Às vezes é porque tu tem um trocadinho, às vezes é porque tu tem um carro bom, às vezes é porque tu é uma pessoa de bem da sociedade. Oh, meu amigo, e bate nas costas: eu te amo. O amor ele não se compra. O amor ele não se troca por dinheiro. Aleluia. Você quer saber
Faz alguma coisinha contra ela para tu ver. Aquela mesmo que há 3 dias te disse que te amava. Ai, mas você é uma pessoa excelente para mim. Deus o livre. Aí chegou e disse: tu sabe o que é fulano? Ou fulano disse que tu, o quê? Abra por ela. Quê? Palavra não conquista ninguém, que conquista as obras. Glória a Deus. Deus amou o mundo, olha bem, amou. Sabe por quê? Ele deu a prova que ele ama, aleluia, porque ele enviou Jesus. Aí Jesus está dizendo: ei, Nicodemo chegou para Jesus e disse: Jesus, que negócio é esse? Não é tão simples. Ninguém vê nenhuma vantagem. Você não vê você num carrão, não vê você bem vestido, não vê você com um belo sapato, não vê você entrando numa mansão. Que negócio é esse? Que o Senhor opera tanta coisa. O que tu faz? Porque ninguém faz isso que tu faz se Deus não estiver com ele. Oh, dá um glória. Aí quando viu algo diferente, Jesus, irmão, sabe o que foi? Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Esse é o verdadeiro amor. Não importa se fale bem de Deus ou mal, ele enviou o filho mesmo assim. Importa se falar mal dele, se não adora ele, se não acredita nele, não importa. Porque o profeta Isaías disse que naquele dia todos irão se curvar perante ele e vai dizer: eu sei, sim, agora tu és o Deus vivo. Naquele dia todos, não importa se é Deus, se é de quem for, o que importa é que todos dizem a palavra, que vão confessar: ei, tu é Deus mesmo, tu é verdadeiro. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ser jogado no lago, vai ser condenado, porque ele mesmo, os seus atos lhe condenaram. Porque Deus não condena ninguém. Dá uma glória para Jesus. Jesus disse: Nicodemo, porque Deus amou o mundo, por isso que eu faço essas coisas. Porque Deus amou o mundo, por isso que isso acontece comigo. Nicodemo ouviu falar: olha, Jesus curou um cego. Aí maravilha, olha, tu sabe, Jesus ressuscitou um morto. Aí vai, olha, Jesus, ele pegou um paralítico lá no tanque de Betesda. Quase 5.000 aleijados, paralíticos, nojentos. Aí Jesus foi lá e olhou e agradou-se de um. Aí sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Aquele paralítico não podia andar, ele se arrastava no chão, todo nojento, todo torto, todo imundo, todo fedido, todo esquisito. Aquele homem, quando tentava se mexer, o outro já entrava no poço lá e a saga movia ele. O primeiro que chegasse era curado, não adiantava cair depois que não era curado, e esse cara morrer afogado, porque o anjo só curava o primeiro. Aí Jesus chegou para aquela infeliz da molesta e disse: por que tu não fica curado? Senhor, como? Até que eu estou aqui para isso. A Bíblia diz que era 5 alpendre, como muita gente, aquela cobertura grande que ficava ali, tinham feito ali, talvez sacerdotes lá dentro, 5 casas cobertas, só próximo a um poço que tinha de tempo em teu ali, irmão. Naquele tempo, antes que Jesus viesse, o Espírito Santo vinha por medida, ele vinha devagarinho, era devagarinho. Hoje, se tiver 300 enfermos, se aquela pessoa for preparada e tiver o poder para curar, Jesus cura todos. Glória a Deus mesmo. Porque antes que Jesus viesse, o Espírito Santo era dado por medida, ou seja, o Espírito não era para todos que quisessem. Quando o povo errava, o que acontecia? Deus pegava e olhava alguém que adorava, que ele temia, que lhe obedecia os pais, obedecia os seus servos,